Hi there! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Teacher Carlos aqui. Pessoal, então o tema da nossa aula hoje é falar sobre as preposições, palavras que a gente usa para localizar coisas no espaço, para a gente falar de direções e endereços também. E o objetivo é identificar e compreender, essa classe gramatical das preposições e as suas funções dentro do texto. Tá ok? Então a gente vai falar de localização, lugares, essas coisas aí. Então, gente, você sabe dizer onde você mora em língua inglesa? É o que a gente vai aprender hoje. E para a gente poder trabalhar sobre esse conteúdo, quem pode, quem tem acesso aí à plataforma, tem acesso à internet, vão acessar a plataforma Inglês Paraná, pessoal, através do seu login @escola e sua senha, a mesma senha que você usa para acessar o Google Classroom. Tá? Para a gente poder aprender mais sobre como dizer para alguém onde a gente mora, para falar também onde as coisas numa cidade, os estabelecimentos comerciais, comércio fica, tá ok? Então o link de acesso à plataforma, não se esqueça, pessoal, www.escoladigital.professor.pr.gov.br/inglês_Paraná. Tá ok? Então, vou dar um tempinho para que vocês acessem a plataforma Inglês Paraná, pessoal, e a gente já volta então para poder começar a nossa aula. Bom, pessoal, agora que a gente já fez o login à plataforma, a gente percebe aqui que a gente está na unidade 2, pessoal, trabalhando sobre locais e direções. Hoje a gente vai trabalhar a lição 1, dizendo a alguém aonde você mora, e a gente vai trabalhar sobre as expressões, que a gente usa para falar de lugares, incluindo preposições de lugar, pessoal, e o vocabulário para falar sobre endereços em língua inglesa também. Então vamos começar a nossa aula. Olha só, pessoal, locais em uma cidade. Vamos fazer uma revisão das preposições, que, como o professor havia dito, são aquelas palavras que a gente utiliza para localizar uma coisa em um espaço. Então, quando a gente tem a frase aqui, next to, a gente usa next to para indicar que um lugar é perto de outro, como na frase The library is next to the playground. The library is next to the playground, A biblioteca é perto do parque. Então, next to significa perto. Use on the corner of mais dois nomes de rua para indicar o local onde duas ruas se encontram, como na frase The bank is on the corner of Pine Street and First Street. The bank is on the corner of Pine Street and First Street, ou seja, o banco é na esquina da rua Pine, com a rua First, a rua primeiro, como quiser traduzir. Até a preposição in front of, pessoal, use a preposição in front of para indicar que um lugar é na frente do outro, como na frase The bus stop is in front of the supermarket. The bus stop is in front of the supermarket. A parada do ônibus é em frente ao supermercado. Temos aqui a preposição between, pessoal, que deve ser usada para indicar que um lugar está entre dois outros, pessoal. Dois nomes de lugares a gente deve usar para indicar que um lugar é entre dois outros. Como no exemplo aqui. The post office is between the restaurant and the movie theater. The post office is between the restaurant and the movie theater. O correio é entre o restaurante e o cinema. Portanto, between significa entre. Há mais uma maneira de dizer entre também, mais à frente a gente vai abordar, pessoal. A preposição behind, pessoal, utilizamos ela para indicar que um lugar é atrás do outro, como na frase The pizza place is behind the library. The pizza place is behind the library. A pizzaria é atrás da biblioteca. E temos a expressão across the street, pessoal, que a gente usa para indicar que um lugar é atravessando a rua, E across the street from para indicar que um lugar é do outro lado da rua a partir de um lugar de referência, pessoal. Então, a gente tem os exemplos aqui. The bookstore is across the street. The bookstore is across the street, A livraria é atravessando a rua. E The bookstore is across the street from the restaurant. The bookstore is across the street from the restaurant, ou seja, a livraria fica do outro lado da rua do ponto de vista de quem está no restaurante, pessoal? Então podemos usar essas preposições de lugar para identificar. Pessoal, então já que a gente aprendeu aí sobre as preposições, a gente tem aqui um pequeno mapa de uma cidade e essa primeira pergunta aqui.
It's across the street from the movie theater, ou seja, é atravessando a rua do ponto de vista de quem está no cinema. Então, quais opções aqui que a gente tem? The playground, né? O playground, né? O local de brincar. The bank, o banco. E the post office, né? Que é correio em inglês. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam resolver essa pergunta e já já a gente volta com a resposta correta. E aí, pessoal, conseguiram responder a pergunta? Que lugar fica atravessando a rua, né, do ponto de vista aqui de quem está no cinema? A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é identificar onde está o cinema. Ora, tá aqui. Atravessando a rua, a gente tem o cinema na esquina, né, pessoal? Aqui é a Pine Street e aqui a First Street. Então, dessas opções aqui, qual está na frente do cinema, atravessando a rua? O playground? Não, o playground está aqui na outra quadra, né, pessoal? Distante do cinema. The bank. Opa, esse sim. Olha só, atravessando a First Street, nós temos o banco. Então, só esse pode ser a resposta correta. Uma vez que o post office, né, pessoal, os correios, fica aqui atrás do movie theater, né? Ao lado, na verdade, na mesma quadra. Então, a resposta correta é the bank. Vamos responder outras perguntas aqui sobre o mapa, pessoal. Olha só, it's next to the playground, ou seja, está perto do playground. The bank, the park or the pizza place? Bom, pessoal, perto é coladinho, do lado. Então, olha só, playground, pizza place, né? O park e o bank estão distantes, então só pode ser, né, pessoal, a pizzaria, o pizza place, né? It's behind the bus stop, ou seja, está atrás da parada de ônibus. Pessoal, atrás da parada de ônibus que fica aqui, olha só temos o supermarket, né? O supermercado. It's between the restaurant and the theater, né? Está entre o restaurante e o teatro. Na verdade, assim, pessoal, se a gente analisar o mapa, a gente não tem teatro, a gente tem movie theater, né? O cinema, né, pessoal? Então, a gente vai considerar isso. Então, um lugar que está entre o restaurante e o movie theater só pode ser, pessoal, entre as nossas opções, the post office, os correios. It's on the corner of Pine and First. Então, está na esquina da rua Pine com a rua First. Então, the bank, o banco, the pizza place, a pizzaria ou o playground? Bom, pessoal, vamos analisar. A esquina da Pine Street com a First é essa aqui. Qual dessas opções é a correta? Olha só. Então, na esquina, pessoal, que a gente tem aqui, só pode ser o banco, the bank. It's in front of the supermarket, the pizza place, the bookstore ou the bus stop. Olha só, pessoal, o único lugar que fica à frente do supermercado é the bus stop, né? A parada de ônibus. Bom, pessoal, agora que a gente aprendeu aí, né, revisamos as preposições de lugar e os nomes de alguns lugares em inglês, vamos praticar a nossa pronúncia, né, pessoal? Então, quem não tem acesso à plataforma, por favor, repita depois do teacher, tá? The park is between the restaurant and the bank. The park is between the restaurant and the bank. O parque é entre o restaurante e o banco. The supermarket is behind the bus stop. The supermarket is behind the bus stop. O supermercado fica atrás da parada de ônibus, do ponto de ônibus. The pizza place is next to the playground.
The pizza place is next to the playground. Né? Então a pizzaria está perto ou ao lado, né, do playground. The bank is across the street from the movie theatre. The bank is across the street from the movie theater. Então, né, o banco fica atravessando a rua do ponto de vista de quem está no cinema. Perceba que a palavra theater aqui, gente, não é theater. Esse TH tem um som diferenciado, um som de F entre os dentes. Theater. The bus stop is in front of the supermarket. The bus stop is in front of the supermarket. A parada de ônibus fica na frente do supermercado. The bank is on the corner of First and Pine Streets. The bank is on the corner of First and Pine Streets. Então o banco fica na esquina da rua First com a rua Pine. Muito bem, pessoal, a gente acabou de praticar aí nossa compreensão auditiva, nossa habilidade linguística de falar, né, pronunciar da maneira correta, e a gente conseguiu terminar mais uma etapa da nossa aula. Pois bem, pessoal, agora que a gente parou aí, terminamos a etapa de revisão dos lugares, vimos algumas preposições para localizar, né, pontos comerciais no mapa, né, pontos de interesse da gente, a gente vai trabalhar com vocabulário sobre endereços agora. Pessoal, então olha só, endereços. Há muitas palavras diferentes usadas para as ruas. Eis algumas palavras principais e as suas abreviações. As abreviações são, na maioria, usadas para escrever endereços formais em documentos, cartas e correspondência de maneira geral. Lembre-se de deixar as palavras de rua com letra maiúscula caso elas sejam usadas com um nome específico, como por exemplo, Fourth Avenue, né, a Quarta Avenida. Então a gente pode dizer em inglês street, né, para rua, ou mesmo road, para estrada, uma estrada rural, né, uma estrada afastada, né, pessoal? Avenue, para avenida. Boulevard, né, pessoal, para uma avenida movimentada com um trânsito de pessoas. Drive, que também é um tipo de estrada ou avenida, né, como a famosa Rodeo Drive, né, em Miami. E o way, né, pessoal, que é usado para ruas mais estreitas, vamos dizer assim, uma rua ou uma viela, né? A gente pode usar a preposição on, pessoal, para falar sobre a rua ou a estrada onde fica um lugar. Por exemplo, I live on Maple Road. I live on Maple Road, né? Eu moro na rua Maple, na estrada Maple, ou mesmo em Maple Road. Perceba que on pode ser traduzido como no, na ou em. Ou The library is on Pine Street. The library is on Pine Street, né? A biblioteca é na rua Pine, ou é em Pine Street, né, pessoal? Use at para falar sobre o número específico de uma rua ou estrada, como na frase I live at 1215 Maple Road. I live at 1215 Maple Road. Eu moro, né, em Maple Road 1215. Perceba que em língua inglesa nós dizemos primeiro o número, né, do endereço para depois o nome da rua. The library is at 57 Pine Street. Né? The library is at 57 Pine Street. Né? Então a biblioteca é em Pine Street 57 ou na rua 57, aliás, na rua Pine Street, número 57. Né? Há muitas formas diferentes, pessoal, de dizer os números de ruas. Caso o número tenha um ou dois numerais, diga o número normalmente, como na frase The bank is at 43 Central Boulevard. The bank is at 43 Central Boulevard. Né? Então, o banco é no Central Boulevard, número 43, 43, né? Então, dizemos o número aqui de maneira normal, né? Caso o número tenha 3 ou 4 numerais, ele pode ser dito de várias formas. Ouça alguns exemplos. I live at 570 Beverly Drive. Então, olha só, pessoal. I live at 570 Beverly Drive. Aqui o falante escolheu falar o número 5 e depois 70. 570 na Beverly Drive, né? I live at 1215 Maple Road. Bom, nessa versão, o falante escolheu falar cada número separadamente, né? I live at 1215 Maple Road. Como se ele dissesse, eu moro no Maple Road 1215, né? E no terceiro exemplo,
The theater is at 406 Sunshine Way. Né? Então, the theater is at 406 Sunshine Way. Né? Então, o teatro é na rua Sunshine, na Sunshine Way 406. Então, como vocês puderam perceber, né? Depende do falante a maneira que ele usa para expressar os números em língua inglesa. Pode-se ocorrer de várias formas. Caso o número tenha mais de 4 numerais, diga cada número, como nesse exemplo aqui, pessoal. The bank is at 11743 Fifth Avenue. Né? The bank is at 11743 Fifth Avenue, né? Então o banco é na Quinta Avenida 11743. Perceba que caso um dos numerais seja 0, você pode dizê-lo como 0 ou O, né? Então nos exemplos aqui abaixo. I live at 570 Beverly Drive. Né? I live at 570 Beverly Drive. Eu moro na Beverly Drive 570. Ou posso ainda dizer He lives at 1208 Maple Road. He lives at 1208 Maple Road. Né? Então ele mora no 1208 da estrada Maple. Né? E The library is at 21409 Second Avenue. né? Então, the library is at 21409 Second Avenue, né? A biblioteca é na Segunda Avenida, número 21409. Perceba que o 0 foi pronunciado aqui como O. Muitas vezes se faz isso para ser mais dinâmico, para se falar de maneira mais rápida, tá ok? Então, pessoal, agora a gente vai testar nossas habilidades de compreensão auditiva, né? A gente vai ouvir a 3 endereços e ter que relacionar esses endereços ao áudio correto. Vamos lá? Olha só. 6041 Ocean Drive. 6041 Ocean Drive. 6041 Ocean Drive. Só pode ser esse aqui, pessoal. 1460 Ocean Way. 1460 Ocean Way. Perceba que o falante decidiu falar as dezenas em separado. 1460 Ocean Way. 164 Ocean Boulevard. 164 Ocean Boulevard. Aqui o falante resolveu falar cada número separadamente. 164 Ocean Boulevard. E assim a gente completa esse exercício de compreensão auditiva. Pessoal, então, como foi dito anteriormente, né, a gente tem que lembrar que in, on e at, essas 3 preposições, têm a mesma tradução para a língua portuguesa, no, na e em, tá? Mas eles têm um uso contextual, né? A gente usa o when toda vez que a coisa estiver dentro de um espaço geográfico, né, como numa cidade, num estado, né? Dentro de um espaço, o on toda vez que a ideia for sobre um espaço, como por exemplo, on the road, on the city, né? Aliás, on the road, on the street, que você está sobre, né, algo. E o at é para ideias específicas, quando a gente tem um endereço com um número. A gente tem essa atividade aqui, onde vocês devem completar as frases com uma dessas preposições. A gente vai dar um tempinho para que vocês façam as opções corretas aí, e já já a gente volta com as respostas.
Então, pessoal, conseguiram resolver os exercícios? Então vamos lá, pessoal, olha só. I live 237 Maple Road. Como a gente aprendeu, quando a gente fala em endereços completos com o número, a preposição exata, por se tratar de uma localização específica, é at. Né? Então, I live at 237 Maple Road. Na segunda frase, they live Paris, but they are from the US. Né? Então, eles vivem em Paris, mas são dos Estados Unidos. Perceba que Paris é um espaço geográfico grande, né, pessoal? Um grande espaço onde se está dentro, inserido. Então, a preposição é in. Né? Na terceira frase, my house, Royal Drive. Royal Drive é um tipo de rua. Portanto, a gente tem que usar a preposição on. My house is on Royal Drive. Na quarta frase, the party 115 First Street. Mais uma vez temos o endereço completo, exigindo aqui a preposição at. We live Vancouver, Canada. Como sabemos, Vancouver, pessoal, dessa quinta frase aqui, é uma cidade. Então, só se pode usar a preposição in, dentro de Vancouver, né? E the bank is Green Avenue. Opa, na Avenida Verde, na Green Avenue, também só podemos utilizar a preposição on. Então, dessa maneira, completando o nosso exercício, pessoal, vocês perceberam então que, apesar de ter a mesma tradução, são contextos diferentes que devem ser utilizados para as preposições in, on e at. Tá ok? Galera, então vamos praticar novamente aqui a nossa habilidade de pronúncia, pessoal. The restaurant is at 28 Mountain Road. Alunos, respondam, né? Repitam depois do professor. Vamos lá. The restaurant is at 28 Mountain Road. O restaurante é no número 28 da Estrada da Montanha. They live at 3009 Gulf Road. They live at 3009 Gulf Road. Né? Então eles moram na Estrada do Golfe, né? 3009. Is the bank on 4th or 5th Avenue? Is the bank on the 4th or 5th Avenue? O banco fica na quarta ou na quinta avenida? Perceba que números ordinais, pessoal, tem esse final com TH aqui, né? 4th or 5th. The bookstore is on Maple Drive. The bookstore is on Maple Drive. Né? A livraria fica na Maple Drive. The library is at 79 University Drive. The library is at 79 University Drive. A biblioteca fica na University Drive, número 79. The theater is at 406 Sunshine Way. The theater is at 406 Sunshine Way. Né? Então, o teatro fica na Rua Sunshine, número 406. E com isso, pessoal, né, terminamos mais uma atividade aqui de expressão oral, né? E terminamos mais uma etapa da nossa aula. Bem, pessoal, agora que a gente terminou de praticar a nossa pronúncia em língua inglesa para falar de lugares, preposições, né? Como chegar a lugares, né? Vamos fazer o fechamento da nossa aula aqui. Então, gente, a gente aprendeu sobre lugares de direções, a gente aprendeu sobre as preposições de lugar, como between, que é entre, behind, atrás, né? In front of, que é na frente, e também as preposições que, apesar de ter a mesma tradução em língua portuguesa, né? Que no, na, nos, nas e em, né? In, on e at, elas são utilizadas em contextos diferenciados. In para quando se fala de dentro de espaço, on para quando se fala da ideia de sobreposição, está sobre, né? Por exemplo, my car is on the street, e at para quando se tem um local específico, né? Quando a gente tem um endereço, por exemplo, com o número da casa. Tá? Então espero que vocês tenham gostado da aula, né? Que tenham aproveitado bastante, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Goodbye!